Gravando. Então, continuando aqui com as variáveis pré-analíticas, variáveis relacionadas na coleta. É uma das coisas que seria muito importante se tivesse a possibilidade, a coleta, a postura da coleta, tá? Aquelas poltronas reclináveis. Porque quando a gente fica num centro gravitacional vertical, pode não parecer muito evidente, mas alguns parâmetros biológicos, bioquímicos do nosso organismo altera devido a esse desequilíbrio postural. Então, as cadeiras de coleta, para que, se você quiser seguir 100%, né, das boas práticas, elas devem ser relativamente inclinadas para que você possa ficar numa postura levemente sentado, deitado, entre sentado e deitado, para que o equilíbrio de todo o sangue que esteja ali circulante com os seus metabólitos e seus marcadores possam estar em equilíbrio. Tá joia? O jejum eu já expliquei para vocês em relação ao jejum prolongado, né? E jejum também, o jejum inadequado pode causar uma também falsa elevação, principalmente relacionado ao perfil lipídico, tá certo? O perfil lipídico seria colesterol, frações e triglicerídeos, tá? Então, se você não faz, neste caso, para perfil lipídico, o jejum adequado seria um jejum de 12 horas, tá? Principalmente por causa dos triglicerídeos, que antes de 12 horas, se você tiver uma dieta muito rica, principalmente em carboidratos, você vai ter partículas chamadas quilomicrons. E esses quilomicrons vão fazer com que o soro fique lipêmico e vai interferir diretamente na dosagem de triglicerídeos, tá bom? Outra coisa em relação ao jejum também seria a parte hormonal, tá? Alguns hormônios, a partir do momento que você dá um start no seu organismo, você ingere medicamento, ingere alimento, faz exercício, esses hormônios eles vão acelerar o seu metabolismo para que você, é como se fosse um motor de um carro ligando, que na hora que você liga ele está frio, aí motor de carro antigo, né? Hoje não tem mais isso, mas antigamente você ligava o motor, esperava o carro esquentar para o carro poder entrar num ritmo de funcionamento normal. Então, a partir do momento que você começa a se alimentar de manhã ou você dá o start nesses hormônios que eles vão ser ativados, principalmente o cortisol, tá? E ele vai começar a, vamos dizer assim, ser o maestro de toda a nossa bioquímica orgânica, tá? Do funcionamento normal. Ele vai começar a ativar mecanismos fisiológicos para ação, então seria o catabolismo, tá bom? Ele vai dar origem ao metabolismo como um todo, não só o catabolismo, tá bom? Calibre da agulha. Calibre da agulha, a agulha não pode ser muito fina, porque quando a agulha é muito fina, ela facilita a punção de vasos pequenos, tá? Mas, porém, a pessoa que está fazendo a punção com uma agulha de calibre muito fina em mãos, ao entrar dentro da luz do vaso, ela deve ter cuidado ao fazer a contrapressão na seringa para puxar a amostra, porque a agulha muito fina vai causar um atrito maior entre as células do sangue. Então você tem um maior risco nesse atrito de gerar a hemólise, que seria a quebra da hemácia, tá certo? E uma agulha muito grossa, ao contrário, você tem a chance de transpassar o vaso e levar a é, um hematoma na pele, né? Então, visível à pele, que pode ser decorrente a um extravasamento de vaso sanguíneo. Beleza?
o efeito torniquete, né, que seria o garroteamento. O garroteamento ele não deve ultrapassar 1 minuto. Então, quem já faz coleta em laboratório de análises clínicas começa a se policiar se o seu garroteamento ultrapassa 1 minuto. Então, prepare tudo antes. Depois que preparar tudo, você vai pôr o garrote. E quanto menor o tempo, abaixo de 1 minuto, você fizer o procedimento de punção, melhor vai ser a qualidade da amostra. Tá? Então, nós, quando tivermos aula prática, nós vamos fazer um campeonato lá de quem consegue colher em menos de 1 minuto. Garrotear e colher em menos de 1 minuto. Tá bom? Então, isso é muito importante para a qualidade da amostra. O sangue capilar ou arterial versus sangue venoso, né? Então, o sangue capilar e o sangue arterial, eles têm composição diferente em relação a gases, tá? Em relação a elementos bioquímicos, a composição é praticamente idêntica, tá? Só que ele vai ter uma leve diferenciação em relação à composição de gases. Pode também ter uma diferença em relação à composição de substâncias chamadas substâncias tampão, que é o bicarbonato, tá bom? Mas o sangue arterial ou capilar ele é utilizado para fazer um teste chamado gasometria arterial, tá? Que ele vai fazer principalmente a pressão parcial de oxigênio e a pressão parcial de CO2, para que o médico possa ter um controle da ventilação mecânica, muito presente agora nas UTIs COVID, né? A UTI COVID que tem pacientes entubados, esses pacientes eles precisam ter um monitoramento muito grande, porque a COVID, quando ela chega numa fase inflamatória pulmonar, ela praticamente incapacita o pulmão. Então, o paciente tem que ficar numa pressão de oxigênio bastante elevada. E para que essa pressão de oxigênio seja adequada, um monitoramento é essencial para que através da gasometria arterial, tá certo? E o grande problema aí seria a coleta, tá? Porque a coleta do sangue arterial é uma coleta mais complicada. Não é? Você não consegue visualizar a artéria, tá? A artéria ela está localizada em um tecido mais profundo e a artéria tem pulso. Então você vai identificar a artéria através do pulso dela. Então você tem que inserir a agulha para pegar a artéria num ângulo diferenciado, numa profundidade maior e tem que ter o cuidado posterior com a compressão para que não ocorra hemorragia interna, tá? Devido ao extravasamento contínuo de sangue pela artéria. Beleza? Hematomas internos, não hemorragia, né? Hemorragia não vai dar, mas você pode formar um grande hematoma. O aditivo que é utilizado em cada tubo, né? Nós temos aí o tubo de hemograma, o aditivo que nós utilizamos chama-se EDTA, ácido etileno aminotetraacético, que é um anticoagulante utilizado em hematologia. Ele é um anticoagulante que causa uma menor alteração da morfologia dos leucócitos. Tá certo? Existem outros anticoagulantes, mas esses outros anticoagulantes eles causam uma alteração da morfologia de leucócito. Então, o EDTA, tá, é o melhor anticoagulante para hematologia. Outro aditivo que nós utilizamos frequentemente seria o citrato de sódio. O citrato de sódio já seria um anticoagulante utilizado em testes de coagulometria. Tá? E esses tubos contendo aditivo, eles são diferenciados pela cor da tampa, tá? E no rótulo também cita o tipo de aditivo utilizado, mas nós facilmente conseguimos identificar através da cor da tampa. A ordem da coleta, existe a coleta realizada por seringa,
né? E a coleta realizada por sistema a vácuo. Quando a coleta é realizada por sistema a vácuo, nós temos uma ordem que os tubos devem ser colocados, e quando nós coletamos por seringa, por ser uma coleta que não é uma coleta direta, vamos dizer, você faz a coleta, você desconecta, né, a agulha e você vai transportar essa amostra da seringa para o tubo. Na coleta a vácuo, o sistema já é contínuo. A partir do momento que você colocou o sistema de vácuo dentro do vaso do paciente através da agulha, você encaixou o tubo, o sangue já vem diretamente para o tubo, não tem essa etapa de transferência da amostra da seringa para o tubo. Isso aí melhora muito a qualidade da amostra, mas tem uma ordem diferente que deve ser seguida no preenchimento desses tubos. Identificação do paciente, né? Isso aí é fundamental, e o que eu falei para vocês, identificar na frente do paciente, se possível, tá? E alguns quadros relacionados à desidratação, principalmente aquelas pessoas que gostam de fazer exercício físico de manhãzinha, né? Hoje existe aí, depois da pandemia, né? Aumentou muito o número de pessoas com esses hábitos de realizar exercício de manhãzinha, porque tem menos gente, por causa que as academias estavam fechadas, né? Então acabaram aderindo a esse hábito. Então tem que contraindicar a realização de exercícios físicos antes da coleta de sangue, beleza? Com relação às variáveis relacionadas à manipulação da amostra, aí o volume deve ser uma coisa bastante respeitada, principalmente onde? Nos tubos que contêm aditivo. Isso é importante, tá? Tubos que contêm aditivo, o volume deve ser estritamente aquele indicado pelo rótulo, tá? Então, tubo EDTA 2 ml, você tem que colocar 2 ml lá. Por quê? O que acontece? O anticoagulante que está dentro do tubo, ele já está dimensionado em seu volume para a quantidade de sangue que irá receber. Então, se você colocar menos sangue, vai ter muito anticoagulante para pouco sangue. Isso vai causar uma alteração nos parâmetros, tá? E se você colocar mais sangue, vai ter pouco anticoagulante para o volume de sangue. Isso provavelmente vai gerar um coágulo, tá? Um exame que deveria ser feito com sangue total e vai inviabilizar totalmente o exame. Beleza? Rotulagem, hemólise, né? Já falei, a lipemia, que é a presença de gordura, a grosso modo, né? Lipídios no sangue, né? A centrifugação, também já falei do tempo de centrifugação, do número de rotações por amostra. Por exemplo, eu falei no caso, né, dei o exemplo das amostras para coagulometria, que tem que ser centrifugadas durante 15 minutos a 3.500 RPM. Já a amostra de urina, ela deve ser centrifugada apenas 5 minutos a 2.000 a 2.500 RPM no máximo. Por quê? Porque senão, em uma velocidade maior, em um tempo de centrifugação maior, você vai danificar as estruturas que estariam presentes na sedimentoscopia urinária. As células epiteliais, os piócitos, as hemácias, o muco, cilindros, cristais. Então, se você centrifuga por mais tempo, você faz com que eles possam vir a se deteriorar. Tá joia? Então, o tempo para a urina seria 5 minutos a 2.000 RPM, que eu acho mais interessante. Beleza? O tempo para o processamento de amostras também tem que ser um tempo dentro daquele estipulado pela técnica do fabricante, né, do Bularity técnica. Em relação ao banho-maria, bom, aí o que acontece? Depende da técnica, tá? O banho-maria, geralmente ele é controlado
por um termostato e nós acertamos lá a temperatura para 37 graus para simular as reações que devem ocorrer na mesma temperatura corpórea. Tá certo? Então, de acordo com a técnica, a maioria das técnicas manuais, elas utilizam o tempo de incubação no banho-maria. E esse tempo de incubação também deve ser rigidamente cronometrado, principalmente para reações cinéticas. O que é uma reação cinética? É uma reação cronometrada. Então, por exemplo, alguns exames cinéticos, como enzimas, por exemplo, você lá coloca, a gente vai fazer tudo na aula prática, tá? As reações enzimáticas. A gente coloca no tubo lá de ensaio, né, o reagente enzimático, coloca o substrato, dispara o cronômetro. Em exatos 30 minutos a 37 graus, por exemplo, 5 minutos a 37 graus, nós temos que colocar o substrato número 2. Se você não respeitar o tempo e a temperatura, a reação enzimática, que ela é altamente dependente de tempo e temperatura, ela vai entrar em desequilíbrio e vai dar um resultado diferente, tá? Isso seria mais para técnicas manuais, porque a maioria hoje, até os equipamentos mais básicos hoje possuem sistema de termostato interno, ou seja, um banho-maria interno junto ao sistema de incubação, tá? Inclusive o equipamento que tem na faculdade lá, ele tem um sistema de incubação interno, é um espectrofotômetro de fluxo. Então, na hora que aspira a amostra vai lá para dentro dele e lá tem um tempo e tem a contagem. Você acerta lá o nível do banho-maria interno e ele vai incubar a temperatura 37 graus pelo tempo estabelecido lá na programação. Beleza? É obrigatório deixar os tubos de tampa. É obrigatório deixar os tubos de tampa vermelha? Como assim? Não entendi a pergunta, Larissa. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Não, é o seguinte, o tubo de tampa vermelha, a gente tem dois tubos de tampa vermelha hoje. A gente tem o tubo de tampa vermelha com gel ativador de coagulação e o tubo de tampa vermelha sem gel ativador de coagulação. O tubo de tampa vermelha que possui aquele gel, ele tem fatores intrínsecos ali que quando o tubo, na verdade, o tubo vermelho tampa gel, você tem que dar uma pequena homogeneizada nele. Não sei se vocês já viram na bolinha dele. É só que é uma pequena homogeneizada, tá? Para quê? Para o sangue ter apenas o contato ali com essa substância que vai acelerar o processo de coagulação. Neste caso, eu não deixo o tubo gel no banho-maria, tá? Praticamente inutilizei meu banho-maria lá, porque o tubo gel, em 15 minutos o sangue está plenamente coagulado, tá? Aí eu deixo ele lá em repouso, cerca de 15 minutos a meia hora, e depois eu já coloco ele para centrifugação. Na verdade, na hora que acaba, eu só vou centrifugar o sangue na hora que acaba todas as coletas, que demora mais ou menos uma hora, entendeu? Aí depois desse tempo eu coloco tudo direto para centrifugar e como eu utilizo lá o tubo vermelho com gel ativador de coagulação, então eles já vão separar rapidinho. Agora, se você utiliza o tubo de tampa vermelha sem o gel de coagulação, aí sim já seria necessário um banho-maria ou então um bloco térmico, que é um banho-maria seco, né? Hoje, banho-maria é até difícil comprar, você acha bastante bloco térmico, que também é a 37 graus. Porque nessa temperatura, depois que o sangue sai do corpo, se ele não tiver nenhum aditivo anticoagulante, ele vai coagular mais facilmente a esta temperatura. Beleza? Respondido? Passaremos adiante, tá bom? De nada.
Qualquer coisa vocês me interrompem aí, tá, pessoal? Pode que eu responda aí. Vamos lá, dieta vezes jejum. Isso aqui, eu acho que eu já pincelei de forma assim generalizada tudo, mas vamos passar um pouquinho aqui que às vezes é alguma coisa que eu não falei. Então, a dieta habitual, nós temos ali uma dieta habitual da pessoa que é vegetariana, que é pobre em proteínas de origem animal, né? Ela basicamente só come vegetal. Nós temos aí a dieta hiperproteica, que são dos superatletas, né? Temos a dieta deficiente dos nutrientes, que são a dieta daquelas populações mais pobres, que não têm recursos tanto financeiros quanto alimentares suficientes. Então ela vai ter serão pessoas subnutridas. E para cada uma dessas classes nós vamos ter parâmetros bioquímicos diferentes. Tá? Então esperado para que o que a gente ache em uma pessoa que é vegetariana seriam baixos níveis de ureia, né? Função renal limítrofe abaixo, né? Já as pessoas que têm uma dieta hiperproteica já seria o inverso, seria ali níveis de ureia um pouco mais elevados, presença de teor de lipídios também elevados. As pessoas que têm deficiência de nutriente, a gente vai ter alguns achados muito interessantes, principalmente no hemograma, relacionado à deficiência de vitamina B, B12 e ácido fólico, que vai causar um determinado tipo de anemia que a gente vai ver mais para frente. Depois tem aquelas pessoas que têm a deficiência nutricional de ferro, que também causam uma alteração nas hemácias específicas dessa alteração, que são hemácias microcíticas. Tá? Então, a dieta habitual ela tem uma relação direta com os achados laboratoriais. Tá? Então, na dieta, o emprego metódico de coisas úteis para a conservação da saúde ou predominância de um alimento na nutrição, de acordo com Michaelis, né, que é o dicionário. Então, a gente tem que verificar a qualidade, a quantidade e o hábito, principalmente no caso da ocorrência de alteração significativa desses exames. Antes de liberação do resultado, procurar ver se esse paciente realmente faz algum tipo de dieta, algum tipo de suplementação, alguma dieta diferencial, tá? Que isso pode levar a algumas alterações que teoricamente não são patológicas, tá? Teoricamente essas alterações são alterações habituais, tá? Que a partir do momento que você retira esse hábito, o exame volta a uma tendência de normalidade, beleza? Em relação ao jejum já falei bastante, não vou me prorrogar aqui, senão a gente não vai ver os outros slides. Então, verificar tempo adequado, né, o curto, onde você tem uma elevação dos nutrientes, o prolongado aumento de bilirrubinas, glicerol, ácidos graxos, algumas coisas que têm interferência relacionada ao tempo de jejum, tá certo? Depois vocês podem dar uma passada no slide aqui para vocês verem. Estou carregando outro slide que ainda não apareceu para mim, agora apareceu. Relacionado a sexo e idade também, já falei, dei o exemplo, né, dos hormônios sexuais femininos e masculinos, que eles podem, normalmente eles estão ausentes em gêneros opostos ou em pequenas quantidades devido à embriologia comum, mas que em algumas patologias eles podem estar presentes. Isso significa que é uma patologia, tá bom? A idade ela pode interferir tanto nos hormônios, tá? Alguns hormônios são específicos de determinadas idades, então quando a mulher ela vai fazer o perfil hormonal, que é prolactina, LH, FSH, né, que são e progesterona, que são os principais hormônios sexuais femininos, quando ela vai fazer, geralmente ela vai fazer para ver em que fase ela está, se ela ainda está na fase fértil ou se ela está entrando na menopausa. Então existem valores de referência diferentes por idade relacionada ao hormônio. Neste caso da mulher,
Para o homem, o PSA é um hormônio, tá? Na verdade, é um antígeno prostático, que também, vamos dizer assim, é considerado de certa forma um perfil hormonal, né, da próstata. Então ele altera bastante com a idade. Quando você tem a idade elevada, o PSA, a relação do PSA tende a ser diferente, tá, da relação do PSA livre total de uma pessoa abaixo de 40 anos. E de acordo com essa relação, você pode identificar um aumento, uma hiperplasia prostática, que é um aumento da próstata, tá? Quantidade de proteínas, bastante relacionado não só com relação à idade, mas também com relação à dieta. Mas com relação à idade, quanto mais velho nós vamos ficando, menor é o nosso metabolismo proteico. Por isso que nós perdemos a massa muscular, o tônus muscular, os ossos enfraquecem. Então, nós temos proteínas relacionadas a transporte, proteínas construtivas, tá? Diversos tipos de proteínas que fazem o controle e a regulação do nosso organismo. E com a idade, essas proteínas vão se decrescendo. E isso aí é um ciclo natural de vida e por isso que nós envelhecemos, porque nós não temos essa manutenção adequada da quantidade de proteínas designadas por tecido. Então acaba que ocorre um envelhecimento. Os eletrólitos, eles com a idade também, eles têm significados clínicos diferentes, tá bom? Parâmetros bioquímicos também, ureia, creatinina, colesterol, tudo tem a faixa etária envolvida, tá? Então, por exemplo, a creatinina, que é um analito que avalia a função renal. Então, ele está muito ligado à idade e à massa muscular. Tá? A creatinina ela vem do metabolismo da creatina muscular. Então, ela com a idade, nós temos a perda da massa muscular fisiológica. Então, a creatinina tende a baixar caso nós não tenhamos nenhuma doença renal. Tá? A partir do momento que você tem uma doença renal, aí a creatinina já aumenta, acusando justamente a doença renal. Beleza? São mais exemplos de correlação clínica. Aí o nosso amiguinho álcool, né? O amiguinho das sextas-feiras, ele interfere diretamente aí no metabolismo, né? De várias substâncias, né? Então altera aí a glicose, o ácido lático, triglicerídeos e o colesterol, e o principal alvo dessa alteração seria o fígado, e os indicadores dessa alteração são as enzimas hepáticas, gama-GT, TGO, TGP, LDH, gastrina, tá certo? Então, o álcool ele tem essa capacidade aí de alterar e ser um indicador, principalmente o gama-GT. O gama-GT, até algum tempo atrás, aí, em algumas instituições que fazem controle da pessoa que não pode beber de jeito nenhum, o gama-GT, você medindo ele a níveis basais, se você ingerir, tiver o conhecimento do gama-GT, o nível basal da pessoa, se ela ingerir álcool, ele vai alterar até 72 horas depois. Então, se fazia, por exemplo, o controle de pessoas que não poderiam beber, baseada no gama-GT. Você fazia o gama-GT basal e depois, a cada 72 horas, você faria uma dosagem desse gama-GT para ver se essa pessoa indica se esse gama-GT está alterado, se essa pessoa ingeriu ou não álcool. Tá bom? Isso é só um exemplo. Tá? Com relação ao tabaco, o tabaco ele
o ato de fumar, né, a nicotina, que é a substância química, é um neurotransmissor muito potente que tem uma ligação direta no sistema nervoso central, causando prazer, concentração, euforia, relaxamento, causa tudo, né? Então, a nicotina é uma das substâncias mais viciantes para o nosso organismo, porque ela é carreada juntamente com o CO2 pela molécula de hemoglobina. Então, o CO2 tem 20 vezes mais afinidade, a hemoglobina, né, que está na nossa hemácia, tem 20 vezes mais afinidade pelo CO2 do que pelo oxigênio. Então, se você, entre uma tragada de um cigarro e entre uma respirada funda de um ar atmosférico limpo, a sua hemoglobina ela vai se sentir muito melhor se ela dá a tragada no cigarro. Ela tem uma afinidade muito maior. Isso aí vem junto todas aquelas substâncias, né, que são carreadas junto para o nosso organismo. Então aí nós temos a formação da carboxihemoglobina, que é uma hemoglobina carregada de CO2. Isso aí faz com que a pressão de CO2 no nosso organismo seja maior. Então, quando nós vamos fazer a oximetria, aquele fumante crônico ele vai ter uma percentual maior de carboxihemoglobina e vai ter uma saturação de oxigênio menor, tá certo? Então é fisiológico de uma pessoa que é fumante ter uma saturação de oxigênio menor, porque o gás carbônico, o CO2, ele tem uma afinidade, a hemoglobina tem uma afinidade muito maior pelo CO2 presente na fumaça do cigarro. Causa também alteração de leucócitos. As pessoas que fumam elas têm uma leve leucocitose, né, um aumento do número de leucócitos. Uma coisa fisiológica também que ocorre com o tabaco, o que acontece? Se, vamos raciocinar da seguinte forma, uma pessoa que fuma, ela tem uma maior afinidade a hemoglobina dela por CO2 do que pelo oxigênio. Então, o que o organismo tem que fazer para compensar esse sangue, essa hemácia que está carreando carboxihemoglobina em vez de oxihemoglobina, que seria hemoglobina ligada ao oxigênio. Então, essa pessoa que fuma, ela carrega muita carboxihemoglobina, hemoglobina ligada ao CO2. Se fisiologicamente está faltando oxigênio para essa pessoa começa a produzir mais hemácias, tá? Para sobrar mais células para carregar o oxigênio. Então, geralmente, os fumantes ele tem uma contagem de hemácias superior aos não fumantes para compensar justamente essa falta. Beleza? Certinho? Nós temos aí hemácias com volume corpuscular médio maior, temos aí uma maior presença de adrenalina, aldosterona, que são substâncias, são neurotransmissores e substâncias cofatores relacionados à atividade, tá? Antígeno carcinoembriogênico, que é outro marcador, e o cortisol, que seria aquele hormônio que dá o start no nosso organismo. Tudo isso aí o cigarro vai estimular. Beleza? Com relação à variação biológica, né? Aquilo que eu falei para vocês, nós temos alguns hormônios no nosso organismo responsáveis pelo ciclo circadiano, né? Pelo nosso start, por ligar a chave do nosso motor diário, e essas substâncias, principalmente o ACTH, que é a adenocorticotrofina humana, né, que é um hormônio que vai estimular o córtex da suprarrenal para a produção dos hormônios glicocorticoides, que são todos aqueles hormônios que vão regular o nosso metabolismo diário, e principalmente o cortisol, beleza?
Então, essas variações circadianas são mediadas por hormônios. O ciclo menstrual também mediado por ciclo hormonal. Um hormônio aumenta, o outro abaixa. Então, através da dosagem hormonal, nós podemos identificar em qual ciclo em qual fase do ciclo ovulatório a mulher está. Então, aquelas pessoas que fazem acompanhamento para engravidar, ela faz mensalmente a dosagem desses hormônios para identificar o ciclo, para ver qual que seria o período mais adequado para a possível fecundação, certo? Então, são exemplos aí. Alterações durante a gravidez, né? Então, durante a gravidez, a indução causa aumento da fosfatase alcalina e do fator 4, do fator 7 de coagulação. Isso aí pode causar aqueles eventos chamados trombofilia, né? A mulher tem esse aumento desses fatores de coagulação, então faz com que ocorra aborto. Então a mulher tem que tomar muitas vezes o anticoagulante durante a gravidez. Elevação de proteínas de transporte. Isso aí é fisiológico, né? É porque você vai ter que ter um aumento dessas proteínas para poder levar os metabólitos até o ser que está sendo gerado, né? Uma hemodiluição, proteína total e albumina também vão estar diminuídas, né? Por causa justamente dessa duas vias de circulação praticamente dentro de um próprio organismo. Aumento corporal, então você tem um aumento da superfície corporal. Às vezes a mulher engorda 20 quilos durante uma gestação e isso, além da barriga, leva peso também, né? Então você vai ter uma alteração de um exame durante a fase da gravidez. No caso, o clearance da creatinina teria uma interferência direta a esse exame devido ao aumento da superfície corporal. Um aumento de consumo, né, de substâncias relacionadas ao metabolismo de sangue, vamos dizer assim, né, ferro, ferritina, ácido fólico, que são elementos relacionados à hematopoese. Hematopoese é a formação do sangue. Então, como você tem que aumentar o volume sanguíneo, aumentar a oferta de proteína, aumentar tudo, você tem que aumentar o veículo também. E quando você aumenta a produção, você diminui a fonte. Então, tem que dosar sempre o ferro, a ferritina, o ácido fólico, porque a mulher grávida ela fica com carência desses elementos normais que você adquire na alimentação normal. Então, geralmente, essas mulheres tomam suplementos alimentares à base de ferro e ácido fólico, justamente para não desenvolver essa carência nutricional que vai ter um reflexo diretamente, principalmente no hemograma, que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Elevação de algumas proteínas de fase aguda e alguns indicadores, como VHS, PCR, tá? A mulher grávida, queira ou não, ela tem a expansão, né, de um organismo dentro de um organismo é uma coisa que gera um certo trauma. E esse trauma ele é identificado por essas proteínas de fase aguda. Então, eu não gosto de chamar de proteínas de fase aguda igual está aqui, não. Gosto de chamar de indicadores de fase aguda, porque muitos deles não são proteínas, tá? Então, isso ocorre devido justamente a essa expansão. Então, com relação às amostras, o cuidado na realização do procedimento de coleta, armazenamento e transporte das amostras tem relação direta com a qualidade do resultado oferecido pelo laboratório. Ou seja, tudo começa lá da fase pré-analítica. Se você fizer ela bem, o resto vai se transcorrer de forma tranquila, dentro das possibilidades, se não tiver nenhuma intercorrência com outras, né, com equipamentos ou com outras fatalidades. Medicamentos, exercícios físicos
Também já falei, só passar aqui rapidinho. Interação com alguns medicamentos podem causar inibição enzimática, isso é lá no fígado, aquilo que eu falei lá do citocromo P450, né? São indutores enzimáticos que fazem com que as enzimas do fígado trabalhem de forma acentuada, fazendo com que aumente os níveis, né, de TGO, TGP, que são enzimas hepáticas. Competição metabólica, ação farmacológica, muitos medicamentos afetam diretamente o fígado, tá? Como o caso que eu falei das vitaminas lipossolúveis, alguns antibióticos também afetam o fígado, como principalmente as quinolonas, que é o ciprofloxacin, levofloxacin, são medicamentos que têm uma ação mais focada ali no fígado como efeito colateral. Ligação preferencial às proteínas e reações cruzadas. Beleza? Isso aí é mais para depois vocês dão uma lidinha, mas o que eu falei lá atrás já está bem explicadinho. Atividade física nem vou entrar nesse assunto que eu já falei lá atrás. Vamos olhar para frente aqui. Aqui, com relação à postura, aquilo que eu falei para vocês. Aqui tem alguns analitos que têm uma alteração drástica, 50% de aumento caso você colha em uma postura inadequada, tá? Porque o organismo deixa de ficar em estado de relaxamento e equilíbrio, fazendo com que essas substâncias aqui, principalmente, alterem em até 50%. Essas substâncias são substâncias mediadoras de resposta a neurotransmissores, basicamente, tá? Norepinefrina, epinefrina, a renina, que faz parte do ciclo angiotensina, renina, aldosterona, que faz o controle da pressão arterial a nível renal, tá? E alguns elementos aqui, ó, tem até um 15% de aumento, são elementos anormais. Por isso que é muito importante quando a pessoa chega ao laboratório, se você não tem a capacidade de poder fazer uma coleta com a postura adequada, pedir para que essa pessoa aguarde pelo menos 15 minutos. Às vezes ela aguarda até mais, né, durante o cadastro, outras pessoas que estão na frente, só pelo fato dela ficar sentadinha lá, o organismo dela já vai chegando no equilíbrio novamente. Chegando nesse equilíbrio, aí você diminui essa interferência aí. Beleza? Vamos carregar o próximo aqui. Então aqui a diferença entre uma amostra capilar e uma amostra venosa, né? Então a artéria ela tem um endotélio que tem uma musculatura endotelial mais presente, mais espessa, e ela tem o potencial de ação que faz a contração, que faz o pulso. Isso mantém uma pressão intravascular responsável pelo envio da corrente sanguínea aos demais órgãos do nosso a todos os tecidos do nosso organismo, né? Se não fosse isso, e a veia ela já não tem essa musculatura endotelial, ela já é uma rede de retorno, né? Enquanto a artéria vai enviar, a veia ela vai fazer, vamos dizer assim, a drenagem daquele fluxo de sangue, ela vai pegar ali principalmente a parte de gases que estão saturados, né, dos tecidos, ou fazer aquela troca. Então o sangue venoso ele vai ter uma diferencial principalmente no componente gasoso, tá? E isso que vai ser a principal diferença, mas a questão é mais anatomia mesmo para você fazer a coleta. É indicado que os exames laboratoriais normais sejam realizados com sangue venoso como padrão. O sangue arterial basicamente você só usa para gasometria, mas muitas das vezes a pessoa não tem acesso venoso. Um exemplo muito comum são as pessoas que fazem quimioterapia.
Essas pessoas que fazem quimioterapia, o quimioterápico ele degenera muito o sistema vascular superficial da pessoa. Então a pessoa fica completamente sem veia. É impressionante. Eu não sei a fundo qual que é a ação farmacológica do quimioterápico sobre as veias. Eu sei que a pessoa, muitas dessas pessoas que fazem quimioterapia, elas sofrem muito dessa esclerose vascular, vamos dizer assim. Tá? As veias ressecam, elas não ficam palpáveis, ficam difíceis de pulsionar. Aí você tem que partir para as artérias. Aí você tem que utilizar a localização anatômica e fazer uma punção mais especializada. Tá joia? Então, quais são os parâmetros para uma boa amostra clínica? Deve ser coletada de local e nos períodos corretos, tá? Ter quantidade suficiente para análise, tá? Isso aí é básico, né? Então, sempre coletar de acordo com o volume estabelecido no tubo, com a quantidade de analíticos previstas para ser realizado de acordo com o equipamento que você tem, né? Se você tem um equipamento moderno, às vezes com uma quantidade mínima de sangue você consegue fazer uma grande quantidade de exame, mas se você utiliza métodos manuais, como a grande parte dos laboratórios ainda utiliza, então você tem que ter uma coleta de sangue um pouco maior, porque a técnica manual ela tem uma demanda maior de amostra. Então tem que tomar cuidado aí. Ser manuseada corretamente, né? Tanto em relação à temperatura, quanto em relação à parte de centrifugação, a homogeneização dos tubos, ser identificada, ser armazenada em recipiente adequado, ser conservada e transportada adequadamente quando ela for principalmente para o laboratório de apoio. Critérios para rejeição da amostra. Quando a gente rejeita uma amostra quando a amostra é coletada num tubo errado, tá? Isso aí é bem óbvio, né? Você não vai fazer um hemograma de uma amostra coletada num tubo de soro, tá? Tubo de tampa vermelha, porque aí o sangue vai estar coagulado, não tem como você fazer as contagens, tá? Então, rejeição direta. Uma amostra discordante da requisição, por exemplo, você chegou lá e recebeu uma amostra de cultura de urina, mas você está recebendo ali um pedaço de cânula de, de sonda. Então não é uma amostra de urina, então é uma amostra discordante com a requisição. Então tem que rejeitar ou então pedir uma requisição que esteja compatível. Amostra hemolizada, sempre as amostras hemolizadas, sempre que possível, devem ser recoletadas, tá? Evitar processar a amostra hemolizada. Hemólise, principal causa de erro analítico, tá? Interferência direta com diversos analitos, principalmente bilirrubina, proteína C reativa e potássio, tá? Entre outros. Amostras impróprias para análise, amostra obtida por coleta inadequada, tudo isso a gente já falou. Amostra insuficiente, amostra critérios clínicos epidemiológicos para realização de exame ou normativa, preenchimento inadequado de requisição, requisição recebidas sem amostra, né? Ocorre, tá? E pior de tudo que a gente é cobrado. Às vezes eles vão lá, entregam a requisição, principalmente dentro de instituições, tá? Prefeituras e laboratórios. Chega lá o pedido, mas não chega a amostra. Então a amostra é extraviada. Então você não tem o que fazer. Como é que você vai fazer um exame sem amostra? Né? Inventar resultado não pode. Então, vamos lá. Tá caindo o sinal? Espera que eu vou ajeitar o microfone aqui. Às vezes é o microfone. Melhorou? Ah, beleza. Tá, o microfone estava um pouquinho mal posicionado. Então, aqui está o sistema de vácuo, tá? Nesse slide aqui, nós temos o garroteamento, tá vendo? A distância entre o garrote e a punção, ela tem que ser mais ou menos
uns 12 a 15 centímetros, tá? Até um pouquinho mais, eu gosto até um pouquinho mais, porque se você coloca muito próximo aqui, você pode causar, vamos dizer assim, uma falta de fluxo sanguíneo na veia que você está fazendo a estase ali, tá? Então, é interessante que você coloque uma margem até um pouquinho maior aqui para cima, para que fique mais sangue estacionado em estase, não estacionado, né? Em estase nessa área aqui, principalmente se você vai ter que colher muito e o acesso está difícil. Beleza? Esse aqui é o canhão a vácuo. Quando a gente colhe no sistema a vácuo, esse canhão aqui é uma dupla agulha. Tem uma agulha aqui que está inserida no leito vascular e tem uma agulha aqui que vai conectar ao tubo. E esse tubo tem vácuo por dentro. Na hora que você pega a veia, você insere o tubo vai furar, tá? A tampinha, a agulha interna aqui do canhão vai furar a tampinha do tubo e o vácuo que tem no tubo vai fazer a sucção automática do sangue. Então é uma maneira muito mais segura. E o sangue, quando entra por esse sistema aqui, ele já entra em turbilhamento, então ele já meio que homogeneiza junto com o aditivo, o anticoagulante, tá certo? Então o tubo a vácuo, a coleta a vácuo é uma coleta melhor. Aqui tem exemplos práticos de qual que seria os graus, os diferentes níveis, né, de hemólise. Então aqui nós temos um sangue normal. Aqui, essa parte aqui seria o gel, né? Para quem nunca viu, é o tubo gel com ativador de coagulação. Ele já faz a separação dos elementos figurados do sangue com o soro, né? E aqui nós temos diferentes níveis de hemólise. E essa hemólise é decorrente justamente ao extravasamento dos elementos intracelulares da hemácia, tá? Devido à lise, né? O rompimento da membrana citoplasmática dessas hemácias, liberando o conteúdo do interior delas para o soro. Então você tem aqui diferentes níveis de hemólise. E em níveis elevados de hemólise, o potássio sobe muito. E é aquilo que eu falei para vocês, o potássio é um importantíssimo modulador, tá, do nosso organismo, que faz o controle, principalmente dos batimentos cardíacos, né, através da bomba de sódio e potássio. Se tiver em desequilíbrio, pode causar fibrilação, pode causar arritmia cardíaca. Beleza? Então aqui a hemólise intralaboratorial, né, ela tem uma interferência direta no LDH, potássio, TGO, TGP, bilirrubina, hemoglobina, tá certo? Então quando ocorre esse rompimento, né, você está levando os elementos intracelulares para o soro. Certinho? Microcoágulos. Os microcoágulos são grandes vilões porque muitas vezes nós não conseguimos identificar esses microcoágulos a olho nu. E essa falta de identificação desses microcoágulos vai levar a erros analíticos, principalmente no hemograma. O hemograma você pode ter uma falsa trombocitopenia, que seria uma diminuição de plaquetas, tá? Por quê? Porque o microcoágulo ele vai sequestrar essas plaquetas e fazendo com que elas diminuem a sua contagem. Como é que tá a voz aí? Tá dando para escutar certinho? Beleza. Então, muito cuidado com a fibrina. Beleza? A fibrina é uma fase anterior ao microcoágulo, tá?
A fibrina, não sei se depois vocês vão ver aí no slide aí que eu vou postar, vocês podem ampliar ele. É uma, vamos dizer assim, é uma matriz hialina, não chega a ser um coágulo, mas você já vê, é tipo uma geleiazinha que se forma no soro, tá certo? E ali já pode ter elementos sequestrados. Então você vai ter uma alteração do hematócrito, da hemoglobina e principalmente das plaquetas. E aqui, nesse caso aqui, nós já temos o coágulo formado, né? Aprisionando literalmente uma porção dos elementos figurados. Então você vai ter uma diminuição decorrente a esse aprisionamento aqui dos elementos figurados através da matriz de coágulo formado pelos fatores de coagulação e plaqueta. Tá? Então, por isso que se possível, fazer a coleta a vácuo, porque a coleta a vácuo o sangue já entra dentro do tubo em turbilhonamento, então ele já entra sendo homogeneizado. Caso não seja possível essa coleta a vácuo, nós temos que fazer a homogeneização manual para que possa ser plenamente realizado e não deixar formar esses microcoágulos, tá certo? Então, esses microcoágulos, o problema deles é que além de inviabilizar a amostra, se um microcoágulo desse aqui entrar dentro de um equipamento, ele vai estragar totalmente o equipamento, ele pode inclusive inutilizar um equipamento, tá bom? E vocês podem ver aqui que muitas vezes os microcoágulos eles não são visíveis a olho nu. Você vai perceber eles se vocês olharem a lâmina com atenção no microscópio e ver essas plaquetas aqui, ó, todas aglomeradas. Mas isso aqui a olho nu não tem como ver. Porém, essa microaglutinação plaquetária aqui, ela causa uma diminuição drástica de plaqueta no hemograma. E se diminui a plaqueta no hemograma, você tem ali uma situação de alarme. Todo mundo, quando o médico, quando ele verifica uma diminuição de plaquetas no hemograma, ele já pensa em hemorragia, ele já pensa em distúrbio de coagulação, né, principalmente agora com a Covid-19, né, coagulação intravascular disseminada principalmente. E também ele pensa em agentes infecciosos graves, que são bactérias que fazem comedoras de plaquetas, literalmente. São bactérias que causam essa diminuição de plaqueta, bactérias multiresistentes, geralmente de origem hospitalar, tá certo? Então é muito importante vocês estarem verificando esses artefatos aqui na lâmina que pode indicar não uma trombocitopenia verdadeira, mas sim uma pseudotrombocitopenia decorrente à formação de microcoágulos, tá bom? Depois nós temos aqui novamente, né, a fibrina, que é uma coagulação ineficiente. Isso aqui é a fibrina também, que forma esse gelzinho. Ele também, ao mesmo tempo que o microcoágulo altera o hemograma, essa fibrina aqui, ela vai alterar nas dosagens bioquímicas, tá? Principalmente se você utiliza tubo primário no equipamento, ou seja, o mesmo tubo que você coleta, você centrifuga e coloca ele diretamente no equipamento. O que acontece? Na hora que a agulha do equipamento vir pipetar, isso aqui vira literalmente uma gelatina. A fibrina no soro, quando ela se forma, o soro fica parecendo com um aspecto de gel. Então a agulha vai bater ali e não vai conseguir aspirar. Aí ele vai levar para a reação uma quantidade muito menor de amostra, então você vai ter um resultado baixo. Então, por exemplo, vamos pensar no seguinte fato: são pacientes que têm uma facilidade muito grande em formação de fibrina devido à própria patologia. Aqueles pacientes que têm insuficiência renal crônica, tá?
o soro deles é um soro muito impuro. Por quê? Porque o rim deles não trabalha direito. Então é um rim que tem uma hipofunção, trabalha mal. Então ele não consegue eliminar metabólitos. Então o soro dessas pessoas tem uma possibilidade, eles formam fibrina, né? Porque eles têm mais componentes ali para formar fibrina com maior facilidade. Então, você vai fazer um exame de um paciente que tem insuficiência renal crônica. Você rodou lá na centrífuga e não percebeu que formou fibrina. Você pôs lá no aparelho, o aparelho foi lá e fez uma ureia lá e deu uma ureia de 30. E se você não sabe do histórico do paciente, fala, ureia de 30 é normal, o valor de referência é de 10 a 50, esse paciente está normal. Né? Aí você libera o resultado. Aí na hora que o médico chega lá, ué, esse paciente aqui ele tem insuficiência renal crônica. Como é que o laboratório me soltou um resultado de 30? Um paciente que tem insuficiência renal crônica, ele tem uma ureia bem acima de 50, às vezes acima de 100, às vezes acima de 200. E o que explica isso? Na hora que o aparelho foi pipetar lá, tinha fibrina, ele pipetou uma quantidade menor de amostra porque essa fibrina não permitiu pipetar a amostra de forma adequada. Então ele fez uma reação com uma quantidade inferior de amostra, dando um resultado menor do que o normal. Beleza? Então, muito cuidado com isso, tá? Isso pode ser um erro bem grave dentro de uma análise. Vou carregar o próximo slide aqui. Hemodiluição, isso aí é uma coisa importantíssima, tá? A hemodiluição é quando você não tem acesso no paciente e o único acesso que você está vendo do paciente é um que tem um soro próximo ali ligado. Aí você está no angu. Sabe por quê? Porque uma amostra hemodiluída, a olho nu, parece que é uma amostra normal. Você não vê microcoágulo, você não vê fibrina, você não vê nada que desqualifica essa amostra. Mas na hora que você vai pôr para analisar, dá tudo baixo. Por quê? Porque vamos supor que o paciente está com soro ligado ali numa veia e você pega um vaso lateral ali. Só que quando o soro está ligado nesse leito venoso ali, desse membro, ocorre uma hemodiluição, ou seja, o soro se espalha de forma homogênea ali por diversos vasos desse membro. Então, se você está colhendo ali, mesmo que seja do lado em outro vaso, se ele compartilha o leito vascular venoso, ele estará hemodiluído. Então, na hora que você fazer uma amostra, ali na verdade você está pegando o sangue mais o soro que está entrando, que está em equilíbrio nessa parte. Tanto é que na hora que a pessoa toma soro, o braço inteiro da pessoa fica gelado, vocês já perceberam? Porque o soro entra ali e ele fica em equilíbrio ali, ele se espalha e vai entrando, ficando em equilíbrio e sendo transportado, sendo drenado, né, para a hidratação do paciente como veículo de medicação. Então, quando você não tem acesso, tá? Você não pode pegar leito venoso. Se o paciente está com soro no braço, na veia, o máximo que você pode fazer para não comprometer a sua análise, de vez de pegar a veia, é pegar uma artéria, porque aí você está na rede arterial, que não sofre a influência desse sangue que está entrando ali na rede venosa. Tá certo? E de preferência procurar um outro membro. E assim, você pode colher sangue do pé, pode colher sangue do pescoço, pode colher sangue de qualquer local que você tenha da mão, do outro braço, né? Qualquer lugar, porque às vezes tem casos, o paciente está com os dois braços engessados. Acidente ocorre muito isso. Você vai ver um acidente, o paciente lá quebrou as duas pernas e quebrou os dois braços. De onde você vai colher?
Aí você tem que partir por uma artéria femoral, ou então você tem que partir por uma veia do pé que você enxerga no pé da pessoa. Entendeu? Então, a gente tem que ser proativo e tentar procurar outras leitos vasculares, mas não pegar do mesmo membro, porque senão ocorre a hemodiluição e todos os resultados vão estar falsamente diminuídos. Beleza? Carregar o slide aqui, está demorando um pouquinho. Nossa, meu aqui está demorando. Não carregou até agora. Deixa eu voltar ele aqui para ver se carrega. Sim, vou deixar o slide também no portal sem ser em forma de vídeo, tá? Saiu, já posto para vocês. A aula vai até as 10h50, tá? Mas eu já estou acabando aqui, aí eu vou abrir para dúvidas. Hoje eu nem vou fazer questionário, porque essa matéria realmente é muito grande. E é uma matéria inicial, aí eu vou abrir só para dúvidas, tá? O slide não está carregando aqui para mim. Agora carregou. Deixa eu ver se o anterior carregou. O anterior não carrega nem a pau. 28. Bom, o 29 carregou. Vamos partir aqui para o 29 enquanto o 28 carrega ali. Então, aqui nós temos alguns exames que são fotossensíveis, né? O que é fotossensibilidade? É sensibilidade à luz. Por que a criança, quando nasce, ela fica no foco de luz? Ou então o médico, quando dá alta para a criança, fala assim, ó mãe, coloca a criança para tomar sol. Por quê? Porque a criança ela tem um elemento no sangue chamado bilirrubina indireta aumentada. O que é isso? A criança, quando ela está dentro do organismo da mãe, ela está fazendo uma troca gasosa, uma troca de alimentos, e para que ela receba esse oxigênio de forma especial, esses nutrientes de forma especial, ela tem que utilizar um tipo de transporte que é diferente, é chamado hemoglobina fetal, certo? E essa hemoglobina fetal, ela vai diminuindo a partir do momento que a criança vai chegando ao final de sua formação intraútero, tá? Quando ela chega lá para a 36ª semana, vai diminuindo essa troca, porém, o que acontece? Ainda fica um residual, mesmo depois que a criança nasce, de hemoglobina fetal. Só que a partir do momento que ela nasce, ela vai utilizar a troca gasosa normal, ela vai respirar, então ela precisa da hemoglobina normal, hemoglobina do adulto, tá? Hemoglobina A, que se chama, tá? E quando ocorre essa troca, aquelas hemácias que possuem hemoglobina fetal, elas vão se arrebentando, elas vão se degenerando. Só que o subproduto da degeneração da hemoglobina se chama bilirrubina. E a bilirrubina é um pigmento amarelo bem forte. E esse pigmento ele é perigoso em altos níveis, que ele pode impregnar o sistema nervoso central e causar paralisia cerebral, causar deficiências cognitivas, causar danos neurológicos permanentes, tá? Se esses níveis estiverem bastante elevados. Então, a bilirrubina é um analito
altamente fotossensível. Então, quando a criança está com bilirrubina elevada, o médico pede para a mãe colocar no sol, ou então, quando está muito grave, vai no hospital tomar o foco de luz ultravioleta. E quando você vai fazer a dosagem de bilirrubina, é a mesma coisa, porque a bilirrubina ela é fotossensível tanto dentro do organismo quanto fora do organismo. Então, quando você vai fazer a dosagem, você tem que proteger essa amostra da luz, tá certo? Senão você vai ter níveis falsamente diminuídos. Outra coisa também que é fotossensível são as vitaminas, que também possuem uma fotossensibilidade bem grande. Beleza? Aqui exemplos de identificação inadequada de amostras. Aqui a técnica correta para a coleta de sangue, né? Todos os aspectos que nós devemos fazer e deixar para centrifugar, para fazer o garroteamento apenas na etapa prévia à punção, tá certo? Aqui está o procedimento passo a passo, né? Daqui eu nem vou ler porque é apenas um POP, procedimento operacional padrão. Então, basta depois vocês realizar a leitura para vocês verem o passo a passo de como deve ser feito o procedimento completo. Com relação às regiões anatômicas que devemos fazer a coleta, nós temos aqui, né, as melhores vias de acesso, que é a veia cefálica mediana e a veia basílica, né, que elas contornam um músculo chamado bíceps, né? E temos aqui as veias cefálicas anexas, que são acessórias, e as veias basílicas anexas, tá? E aqui nas mãos, mesma coisa, que é a continuação desse leito vascular venoso, tá bom? Sempre lembrando que nas mãos a gente deve tomar cuidado com o calibre da agulha para não fazer para não transpassar o leito vascular. Aqui os tubos que nós utilizamos, né? Esse aqui é o tubo padrão com EDTA, esse roxinho. O preto é um tubo com um outro anticoagulante que eu não me lembro no momento qual que é. Este aqui é o tubo com citrato, um anticoagulante utilizado na coagulometria. Este aqui é o tubo vermelho padrão para dosagens. Este aqui é o tubo com fluoreto, tá? Que é um conservante, e este aqui também é um tubo para dosagem. Esse aqui é um tubo sem aditivo, lembrei. Tá? O tubo preto é um tubo sem aditivo e às vezes ele vem na versão também inteiro branco, tá? É branco ou preto, ele é um tubo sem aditivos. E esse aqui é um tubo com heparina sódica. Beleza? Então cada tubo ele tem uma coloração padrão e também ele está aqui do lado, ele dá a descrição do aditivo utilizado nele. Então, os aditivos utilizados na coleta intralaboratório estão presentes dentro da tuba a vácuo, né? Isso aí vai depender da marca do fabricante, a tonalidade da coloração, o volume, mas sempre a gente deve lembrar, verificar, né, no fabricante qual que é o volume indicado para que não ocorra aquilo que eu falei para vocês lá do desequilíbrio entre a quantidade de anticoagulante e a quantidade de material biológico para não ocorrer interferência analítica, tá certo? Então, aqui está a ordem da coleta correta para coleta a vácuo, tá? Primeira coisa que a gente utiliza, caso a gente vá coletar uma hemocultura, que é bem raro fazer uma hemocultura juntamente com as outras coletas. Geralmente a hemocultura a gente faz em períodos anteriores ou posteriores à febre,
do paciente, tá? E antes da tomada do antibiótico. Mas no caso se pedir, a hemocultura seria o primeiro tubo. Depois seguida do tubo com o anticoagulante citrato, que é utilizado para a coagulometria. Por quê? Porque a coagulometria é os exames com maior interferência pós-garroteamento. A partir do momento que você faz o garroteamento no paciente, você já está ativando a cascata de coagulação. Ativando a cascata de coagulação, um abraço. Aí, se você demorar o garroteamento, todo aquele processo de formação de microcoágulos, de degradação de fatores de coagulação, vai começar e você vai ter resultados não relacionados ao paciente, tá bom? Vai ter resultados falsamente elevados ou diminuídos. Depois vem o tubo para soro, tubo fluoreto, caso vocês utilizarem. O tubo fluoreto ele tem uma maior aplicação quando você não tem a possibilidade de executar as dosagens bioquímicas no momento. Tá? Se, por exemplo, você colhe de manhãzinho, mas você só vai poder fazer a dosagem à noite. Aí, no caso, você tem que botar no fluoreto, principalmente por causa da glicose, que a glicose ela degrada com o tempo. Então, o tubo de fluoreto é um aditivo que vai proteger, vai inibir a degradação da glicose. Tá joia? Depois nós temos o tubo de EDTA, que é o tubo utilizado no hemograma. E tem, aqui está heparina, desculpa, fluoreto é o último aqui, heparina. O tubo de heparina é utilizado para o tubo de heparina ele pode vir amarelo, azul ou verde, tá? No caso aqui ele está verde e o tubo fluoreto está branco. Mas o tubo de heparina ele é utilizado para algumas análises de biologia molecular, tipo a dosagem, a verificação do cariótipo, tá? Então utiliza um tubo de heparina. É um exame bem incomum. Tá? Mas o fluoreto, que seria esse aqui no caso que eu falei, que seria utilizado para a conservação da glicose em amostras, caso vocês não consigam fazer a dosagem dentro do período indicado. Vou ficar muito tempo fora, tá bom? Aqui está a ordem do tubo simplificada, mesma coisa. Esperar carregar aqui, não está carregando. Aqui fala para que serve cada tubo, principalmente os principais exames que são utilizados para cada tubo. Isso aqui é importante saber, gente, porque isso aqui é questão que sempre cai em processo seletivo, tá? Quando vai ter um processo seletivo para auxiliar, técnico de laboratório, ou mesmo profissional, curso superior laboratório, o mínimo que se espera é que eles saibam qual tubo que vai colocar cada amostra para coleta, tá? Então, por exemplo, você vai ter coleta de hemograma, coleta de coagulograma, coleta de dosagens, quais os tubos utilizam e qual a ordem do tubo utiliza, tá? Então, isso é importante porque é quente para provas de processo seletivo. Quando você coleta com seringa, ou seja, você não tem aquele sistema de continuidade que proporciona o vácuo, então aí você tem que partir por uma metodologia diferente, tá? Porque a seringa você vai ter que desconectar a agulha depois que você fez a punção, aí vai ter que fazer a transferência manual da amostra para o tubo. Então você tem que colocar como prioridade os tubos que contêm anticoagulante, sendo o primeiro o tubo azul e depois o segundo tubo de tampa roxa, que é o EDTA. Aí você homogeneiza por inversão pelo menos 5 vezes, pelo menos, tá? E o tubo de tampa vermelha se homogeneiza por inversão uma vez, pelo menos, para ele ter assim o contato ali com um gel para ativar logo a coagulação. Tá aí, qual que é o movimento de inversão?
Um movimento de inversão é um movimento deste completo. Ele está na horizontal, está na vertical, volta para a horizontal. Isso é 1. Aí você faz isso 2, 3, 4, 5 vezes este movimento aqui. Certo? Sistema de coleta fechado, né? É aquilo que eu estava explicando para vocês a vácuo, a vantagem que ele tem, ele é de fácil manuseio, permite a coleta de vários tubos, né? A seringa, teoricamente, você está limitado a 10 ml. E se você está ali no coleta a vácuo, você vai só trocando os tubos. Se você quiser, você colhe o sangue do paciente inteiro, 5 litros. Você só vai trocando os tubos, tá? Então, tem uma segurança maior também, o sangue já entra em turbilhonamento, então ele já homogeneiza. Aqui com relação ao calibre da agulha, já falei, né? Essa agulha aqui que é a borboletinha, é utilizada geralmente para coleta nas mãos. E essa aqui são as agulhas de vácuo, ela tem uma agulha fica encapada dentro de uma borracha e essa aqui é que vai, essa extremidade aqui é que vai no leito vascular. Então, quando você coloca o tubo, ele vai ser perfurado por aqui. Bom, aqui a aplicação não deve exceder 1 minuto, que eu já tinha falado, né? E que pode causar, variação que pode causar. E 22% das coletas, o tempo de aplicação tourniquet ultrapassa 1 minuto. Tá? Tem casos que vai ultrapassar mesmo porque a pessoa não tem acesso. Às vezes você fica ali procurando, mas o ideal é você tirar, procurar, depois colocar de novo. As condições de transporte e centrifugação, centrifugar até 2 horas após a coleta, tá? Respeitar a correta força G, que são as rotações por minuto, tá? Transportar sem contato de luz e ar, sem vazamentos, vibrações excessivas para não emolizar, tá? Preferência com caixa com material que tenha uma estante para que possa estar armazenando de acordo. Beleza? A embalagem de transporte tem a primária, né, que seria o recipiente, a secundária, que seria um pote, e a terciária, que seria uma proteção acolchoada. Tá acabando, tá, gente? A tortura. Conclusão, cuidados especiais. A gente tem que identificar o local de coleta, o tempo de garroteamento, equipamento adequado, a ordem e manuseio dos tubos, volume da amostra, armazenamento e transporte. São coisas críticas que a gente deve estar observando. Bom, então a tortura de hoje está finalizada. Como eu disse, deixa eu terminar, deixa eu gravar aqui a aula.